viver. Abra suas Bíblias no Novo Testamento, parte mais recente da Bíblia. Existem várias Bíblias aí nos bancos, se você não tem uma Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós começamos essa mensagem hoje de manhã, e eu vou sim fazer uma breve introdução do que nós falamos de manhã, e continuaremos agora de noite. Esse texto vai trazer como base uma introdução para tudo aquilo que nós vamos viver nos próximos 2 meses. Nós estamos hoje começando uma nova série de pregações, e nós entendemos que a importância dessa série é muito grande. Todas elas são importantes, mas essa série trata de assuntos tão profundos que nós queremos dedicar 2 meses falando sobre isso. O nome dessa série é Cristofobia. Nós vamos falar sobre isso nos próximos 2 meses. Essa palavra, no mínimo ela desperta curiosidade. E hoje tem o culto de hoje, tanto quem veio de manhã, quem está aqui agora à noite, quem veio nos 2 cultos, como uma introdução. É uma única mensagem. Se você não teve de manhã, depois vai na internet, dá uma olhada lá, tudo é filmado, tudo é colocado no ar durante a semana. Então você vai poder ouvir, porque é a mesma mensagem. Só vou continuar agora à noite, porque não deu tempo de terminar, seria algo muito grande. Marcos, capítulo 6, conta uma história muito interessante, muito clara, e ela vai servir como introdução para esses próximos 2 meses de palavra, de conversa, de ensinamento bíblico, para que nós possamos falar sobre esse tema. Diz a Bíblia o seguinte: logo a seguir, compeliu, talvez a sua tradução diga obrigou, talvez essa tradução diga compeliu, depende da tradução bíblica, mas logo a seguir, obrigou Jesus, compeliu Jesus, os seus discípulos, aí Marcos capítulo 6, versículo 45, logo a seguir, eu falei errado? Era para ver se vocês estavam prestando atenção no culto, gente. Eu faço isso de propósito, entendeu? Para saber se está todo mundo ligado aí. Então é porque vocês estão ligados. Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois ficaram atemorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Senhor, fala aos nossos corações, cuida dessa igreja, cuida das nossas vidas, traz uma palavra de vida para nós, em nome de Jesus, amém. Como eu dizia hoje de manhã, são 8 semanas, nos próximos 2 meses nós vamos estar falando sobre esse tema, e são muitos assuntos dentro desse tema, uma palavra muito, talvez excêntrica, talvez curiosa, talvez, enfim, que desperte em você: pastor, não entendi onde você quer chegar com isso. De uma certa forma, fique tranquilo, porque esse é um dos objetivos, de fazer parar para pensar nisso. Mas antes de começar essa série, como nós falamos hoje de manhã, eu queria te dizer o que não é que nós vamos falar aqui, o que não será dito aqui. Nós não queremos que você faça uma confusão com essa palavra, porque hoje em dia tudo é fobia, qualquer coisa vira fobia, qualquer pessoa tem fobia, e isso desmerece o significado tão profundo dessa palavra. Eu quero ler para você o que significa a palavra fobia. Definição no dicionário: fobia, medo mórbido, exagerado. Fobia é um sentimento exagerado de medo e aversão por algo ou alguém. A palavra fobia pode ser considerada um sinônimo de medo extremo. A fobia normalmente é tratada como uma doença, uma patologia, considerada como uma doença psicológica, que causa medo mórbido, repulsa, angústia intensa de algo específico, um lugar, uma condição, um sentimento. Existem vários tipos de fobia. E para que você tenha noção da gravidade dessa palavra, por isso que ela tem sido banalizada nos dias de hoje. Tudo virou fobia, e não é assim.
Isso é algo muito sério. O Brasil, essa é uma matéria que saiu no Estadão, em fevereiro do ano passado. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. No mundo inteiro, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, divulgadas em fevereiro do ano passado. Além disso, os dados mostram que o problema ele é global. São 322 milhões de pessoas com depressão em todo o mundo, 4,4% da população e 18% a mais do que há 10 anos atrás. De acordo com essa entidade, com algumas entidades no Brasil, eram 11,5 milhões de pessoas com essa doença aqui no nosso país. Além da taxa de ansiedade do nosso país ser a maior do mundo, o Brasil é o 5º país do mundo em níveis de depressão. É o 5º maior índice de depressão do mundo. No mundo inteiro, nós só perdemos e é uma perda que eu sinceramente gostaria de estar perdendo para muito mais gente. Aliás, eu gostaria que ninguém ganhasse essa disputa. Mas nós perdemos para Estados Unidos, Estônia, Austrália e Ucrânia. Além desses 4, nós somos aqui o 5º país com o maior índice de depressão do mundo. E por que nós falamos isso? No início dessa série. Porque às vezes a gente ouve essas coisas e acha que isso é coisa de quem está ficando louco. Isso é claro, não, pastor, isso é coisa de maluco, ir para psicólogo, psiquiatra, não. Isso é um grande engano. Já ouvi pastores defendendo essa ideia. Não recomendo psicólogo, não recomendo psiquiatra, porque, gente, isso é um grande engano. Nós conhecemos muito pouco da vida humana. O pouco que a gente conhece, a gente tenta desenvolver. Existem médicos aqui na igreja, e a gente sabe o quão difícil é diagnosticar algo. Nem sempre há consenso dentro da própria medicina. Às vezes um médico briga com o outro por causa de um diagnóstico, ou então de um tratamento, de um prognóstico. Mas mal ou bem, para problemas aparentemente simples, uma gripe, uma febre, você tem uma aspirina, você tem um remédio, você tem, na pior das hipóteses, um antibiótico. Mas quando entram questões na mente, quando entram processos dentro da nossa mente que é extremamente pouco conhecida, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. E já acham que isso é coisa de mal, e se sentem mal, ou acham que quando tem algum caso na família, acham que aquela pessoa ou está mal, ou não tem nada. Não, gente, depressão é coisa séria, e é coisa que acontece com as pessoas, e que tem que ser tratada de forma séria. Psicólogo, terapeuta, psiquiatra, não é pessoa que vai cuidar de louco, não, é pessoa que vai cuidar de gente igual eu, igual você, pessoa que vai cuidar de pessoas importantes, que têm situações na vida, e que os estudos mostram que estão descontroladas em algumas áreas de suas vidas. Mas isso é uma coisa que tem que ser levada a sério. Então não ache que nós vamos tratar aqui, nesses próximos 2 meses, desse assunto de forma psicológica, de forma terapêutica. Não, porque nós não queremos isso. Eu não estudei para isso. Eu não tenho tanto conhecimento quanto um bom psicólogo, quanto um bom psiquiatra, quanto um bom terapeuta. Não tenho, nem tenho essa pretensão. Nós temos a seguinte pretensão: conversar com você sobre o que a Bíblia diz a respeito desse certo medo que pode haver em relação a Jesus. Essa vai ser a conversa nos próximos 2 meses. Muitas pessoas têm medo de andar com Jesus. Muitas pessoas têm medo de se relacionar com Jesus. Eu não vou pregar de novo, porque eu preguei hoje de manhã. Mas hoje de manhã nós pregamos a primeira parte desse texto, que diz que quando os discípulos estavam lá no barco, sozinhos, Jesus estava orando, e falamos bastante sobre isso. Mas quando Jesus chegou e foi andando, esses discípulos olharam para ele e acharam que era um fantasma, e morreram de medo. E a gente até brincou, porque, gente, cá para nós, talvez a gente aqui em Botafogo, lendo a Bíblia de uma forma bem confortável, ar-condicionado, luzinha, tudo bonitinho, muito fácil olhar isso e falar, tranquilo, como é que esses caras tiveram tão pouca fé assim, para não perceber que Jesus estava lá chegando. Agora, vai para o barco, a 4ª vigília da noite, no nosso horário, nosso horário de hoje em dia, de 24 horas, se dá mais ou menos às 3:30 da manhã.
Então imagina você que às 3:30 da manhã, você está dentro de um barco, depois de remar horas com vento contrário, como diz a Bíblia, não tinha condições, você não avança muito, está cansado, está remando, está complicado, aparece alguém chegando perto do teu barco, andando sobre as águas, você vai fazer o quê, meu? Você vai achar que é bonito, que é legal? Eu também vou achar que é uma assombração, eu vou olhar aquele negócio aí e vou gritar também, sai para lá. Como nós falamos de manhã, todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia para falar com alguém, o pessoal de manhã estava muito ligado, vamos ver de noite está também. Qual era a primeira frase que esse anjo falava quando ele aparecia na Bíblia para falar com alguém? Quem lembra? Não temas, não é verdade? Ele sempre falava isso, não temas. E aí você fica assim, pelo amor de Deus, pessoal sem fé, sem fé? Vai lá de noite, 3 horas da manhã, você dormindo lá no teu quarto, aparece um anjo de frente para você, aí você vai achar o quê, meu amigo? Você vai achar que é anjo, você não sabe se é anjo, não sabe se é assombração, não sabe se você acredita mais em fantasma, se é espírito doido aparecendo no teu quarto. Antes você vai querer amarrar, você vai querer jogar para o lado, vai querer jogar coisa em cima, vai se jogar, até você entender o que está acontecendo. É bom que ele fale não temas mesmo para você, porque é necessário. Então assim, os anjos sempre falavam isso, porque gente, nós somos humanos, e nós temos medo, eu contei algumas experiências que aconteceram comigo, quando eu fui para o Japão, enfim, situações complicadas, e que eu morri de medo, né? Uma delas que eu falei hoje de manhã foi que eu estava lá no Japão, e eu cheguei lá e passei 40 dias pregando em diversas igrejas, e achei que, porque eu ouvi a história de que o japonês, ele cultua muitos deuses, mais de 8 milhões de deuses são cultuados pelos japoneses. E eu fiquei pensando, bom, deuses que não são Deus são demônios. Então certamente vai chegar lá, vai ter um monte de demônio, pastor expulsando demônio. E eu perguntei para o pastor, ele falou, não, que nada, isso não acontece aqui não. Demônio que se manifesta de outra maneira, amedrontando as pessoas. E uma das coisas curiosas foi que quando eu cheguei lá, o programa com maior índice de ibope na televisão era um programa de pessoas que disseram ter visto fantasma. Era o programa mais assistido do canal mais importante da época. Eram pessoas que tiveram relacionamentos ou experiências com fantasmas. Foi que coisa estranha. E logo na segunda noite, eu fui orar no meu quarto fechado, janela fechada, não tinha ar-condicionado ligado, tinha nada, tudo fechadinho no meu quarto ali. E fechei meu olho e comecei a orar. Senhor, abençoa essa viagem, abençoa esses 40 dias. Daqui a pouco eu ouço um barulho, toque. Aí eu olhei para um lado, depois não tinha ninguém no quarto, ninguém na casa, foi um barulho esquisito. Vou continuar orando. Fechei meu olho, continuei orando. Daqui a pouco eu ouço outro barulho, toque. Mas aí comecei a ficar com medo, né, irmão? Eu aqui olhei de novo. Daqui a pouco eu olhei bem para o quarto para ver tudo que tinha no quarto. Fechei meu olho ali, já me encolhendo assim embaixo do cobertor, né? Aí continuei orando. Daqui a pouco o porta-retrato do lado do meu quarto caiu no chão. Aí eu, boa noite, Jesus, me joguei debaixo do cobertor. A oração só terminou no dia seguinte, porque eu morri de medo. Eu fiquei desesperado. Eu falei, o que está acontecendo? E aí no dia seguinte eu falei, né, eu fiquei meio com vergonha. Eu falei, eu vou falar isso com esses pastores, eles vão achar que eu sou um medroso, veio aqui para pregar e está morrendo de medo. Aí eu chamei o pastor líder lá, né, o japonês lá. Pastor, aconteceu um negócio assim engraçado aí essa madrugada. Eu não sei bem o que é isso não. Ele deu aquela risadinha e falou, fica tranquilo, porque essa é uma das formas que o diabo tem usado para amedrontar pessoas aqui. Eu falei, mas eu faço o quê? Quem poderá me defender, né? E agora? Quem poderá me defender? Eu não, você ora, né? Vamos dizer que é ditado, ora que melhora, né? Não tem isso? Na época eu não tinha isso, não. Não, eu ajoelho, eu oro, eu creio que Deus tem uma direção para você. E várias vezes, irmãos, eu fiquei com medo. Uma vez, quando nós começamos a igreja de Botafogo, um grupo de jovens, na época, saindo da sua adolescência, acho que eu tinha 19, 20 anos, não é bem, um pouco mais velho, nós resolvemos nos reunir. Nós não estávamos aqui ainda nesse endereço, nós alugávamos um espaço aqui do lado, na Rua da Matriz, alugamos um segundo andar, depois a igreja começou a crescer, alugamos o primeiro andar, e o segundo andar passou a ser um salão, a escola dominical, tudo começou a bem aqui, onde hoje é a igreja da Graça, do R.R. Soares. Lá eles pegaram aquele lugar, quando nós compramos aqui, nós viemos para cá, eles alugaram lá, já estava tudo prontinho para se tornar uma igreja. E nós estávamos lá, e uma vez eu tive um problema muito sério. E eu lembro como se fosse hoje. Eu já estava bem mais velho. Estou fazendo os cálculos aqui, devia ter uns 20, bem mais velho não, uns 2 anos mais velho, devia ter 23 anos, não era tão mais velho assim. Eu estava querendo casar.
E músico, né, querendo casar, aquele esquema, né, meu sogro olhava para mim e ele lia músico igual desempregado, assim que ele me via, na verdade. E eu tentando ali convencer que não, enfim, vieram, né, e querendo casar. E aí eu tinha um carro, que era o meu carro na época, eu dava muito valor pro meu carro, gostava, gastei um dinheiro nele. E aí um amigo meu me pediu emprestado esse carro para levar uma máquina Xerox, ele trabalhava com copiadora, e foi para Teresópolis com um carro que era uma picape. E aí quando ele me liga do meio do caminho, ele falou: ó, teu carro deu um probleminha. Ele era muito gozador. Eu falei: não, você está brincando? Não, eu estou falando sério, teu carro pegou fogo. Eu falei: que isso, cara? Meu carro pegou. E pior que era verdade, o carro pegou fogo com ele no meio da estrada, e ele deu uma vacilada lá, não viu nada, não viu óleo, o carro pegou fogo. E ele virou para mim e falou: mas tem mais um probleminha, cara, eu estou duro igual um coco, não tenho um centavo para te ajudar a pagar. Eu falei: pô, eu também, empatamos. E aí, enfim, tive que consertar o carro todo, aquela complicação, querendo juntar dinheiro para casar. Aí vendi o carro. Falei: eu vou ficar com o carro que acabou de pegar fogo. Comprei uma Paraty. E aí, na época, eu queria tanto uma Paraty que cabia bateria, né, na mala. No carro de música tem que ter, né, bateria tem que ter mala grande. Comprei minha Paraty, uma semana de uso da minha Paraty, fui ensaiar no estúdio em Laranjeiras. Parei o carro, cheguei lá, saí do meu ensaio, cadê a Paraty? Roubaram o carro. Eu falei: não estou acreditando, um problema atrás do outro, eu querendo juntar dinheiro para casar e nada. E aí eu falei assim: eu comecei a orar, né, agora que roubaram, faz sumir esse carro também, né, para o seguro pelo menos dar o dinheiro. E aí eu liguei para a seguradora e falei: se até quarta-feira esse carro não aparecer, tá tudo certo. Eu falei: beleza, até quarta-feira. Entrei numa pós de oração ali, deu terça-feira, irmão, terça-feira. Toca o telefone: senhor Gustavo, sou eu. Fala: olha, acharam o seu carro. Não estou acreditando nisso, cara. Não brinca, não é verdade. É verdade, acharam o seu carro, é da polícia, a gente precisa se o senhor vá lá com a gente, tá, não sei o que. Acharam onde? Lá no final de Campo Grande, perto da Avenida Brasil, aí lá. Falei: rapaz, tá bom, vamos lá. Aí cheguei lá bem cedo, fui com um amigo meu, advogado, né, falei: vamos comigo, eu não sei lidar com esse negócio não. Aí cheguei lá, o carro todo depenado. Aí eu olhei pro carro todo depenado, falei: não estou acreditando, cara. E aí fui, olhei e falei: de repente vai dar perda total, né? E aí o mecânico olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para mim e falou: ficou ruim para você. Nunca esqueço dessa frase, foi a frase que ele me falou: ficou ruim para você. Não, ele falou assim: ficou ruim para o senhor. Aí eu falei: por quê? Porque não vai dar perda total não. Eu falei: não estou acreditando nisso. E era uma quarta-feira, e nós tínhamos decidido que estaríamos orando todas as quartas-feiras aqui. Nosso culto, que hoje é terça-feira, antigamente era quarta-feira. E o culto acabava, e meus amigos vinham de outras igrejas, grandes amigos, amigos mais chegados que irmãos, e vinham, e a gente começava a orar, ficava até meia-noite e meia, 1h da manhã em oração, aqui em cima. E era uma quarta-feira, eu tinha reunião de oração, eu estava tão triste, tão desanimado. E aí eu falei para o rapaz: o que a gente tem que fazer? Tem que arrumar uma oficina para levar. E demoramos o dia inteiro. Eu cheguei lá às 7h da manhã. Quando foi 6h30 da tarde, eu ainda estava achando uma oficina. Consegui uma oficina aqui, perto do Lago do Machado, onde hoje é um condomínio. E levei para lá e saí da oficina com a seguinte frase: o mecânico falou para mim: não vai dar perda total não, vai preparando o bolso aí que você vai perder o dinheiro. Eu falei: não estou acreditando. E aí você começa a questionar um monte de coisa e tal, e vem aquele cansaço, aquele desânimo. Eu falo: quer saber, não vou na reunião de oração hoje não, vou para casa. Não é assim que a gente faz, ou sou só eu? Se eu sou eu, você é parecido comigo, né? Quando a coisa dá uma desanimada, né? Eu achava que era só eu, espero que não. Vou para casa, não vou orar não. E aí bateu aquela coisa que a gente sabe, né, que vem do Senhor: vai orar, rapaz. E eu fui orar, cansado, desanimado, igual esse texto aqui, o vento batendo contrário, tentando remar ali, provar para o meu sogro que músico também, sabe, tem um salário no final do mês, e tudo dando errado. E aí eu cheguei aqui na reunião de oração, meus irmãos, cansado, chateado, fui para um canto assim da reunião, todo mundo orando lá, eu não queria nem falar nada com ninguém. Meus irmãos, de repente a gente começou a sentir a presença do Senhor naquele lugar. Não que ela não estivesse nas outras semanas, Deus sempre se fez presente nessas reuniões. E olha, acho que a gente ficou quase um ano orando semanalmente, mas nesse dia foi diferente. Nesse dia foi maior, foi mais intenso, e Deus se manifestou. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu comecei a morrer de medo, de novo, ter
medo. Eu comecei a ter medo da presença de Deus. Eu falei, rapaz, nunca senti esse negócio tão forte como está acontecendo hoje. E eu estava cansado e estava morrendo de medo. Eu fui para o canto, assim, não falei com ninguém, nenhum amigo meu sabia do que tinha acontecido. E quando eu cheguei lá, no meio da minha oração, morrendo de medo da presença do Senhor, um grande amigo, homem de Deus, já pregou aqui na igreja, Tiago, hoje mora lá em Itaipava, encostou em mim assim, você imagina, gente, quase meia-noite, sei lá, no meio de uma reunião de oração, a sala meio escura assim, né, porque ninguém, não tinha muita luz, tal, não, tinha luz, a gente que não acendia, aí a gente orando ali, e você sentindo a presença do Senhor, meio desanimado, meio drogado, daqui a pouco o Tiago é um amigo meu alto assim, lá, eu estou no cantinho lá, daqui a pouco ele bota a mão em cima de mim, eu dei um pulo, eu tomei um susto, eu não sabia o que era, e ele precisou falar, não tem mais. E meus irmãos, ele começou a ser usado por Deus na minha vida, em profecia, sem saber de nada que estava acontecendo, sem saber de uma única palavra. Ele virou para mim, Deus falando ali através dele, falou, olha, não teme não fica desanimado não, porque eu, o Senhor teu Deus, estou te ensinando a viver sob a minha dependência. Eu estou ensinando você a depender de mim. E naquele momento, meus irmãos, eu chorava, porque eu falava, para um menino com sonho de se casar, com algumas dificuldades ali, aquilo era meu mundo. E Deus falou para mim, fique tranquilo, dependa de mim. Meus irmãos, para resumir uma longa história, tudo deu certo depois. No dia seguinte, o mecânico me ligou e falou, rapaz, você é um cara de sorte. Eu fui correr, demos perda total, não sei o que. Eu falei, não sou um cara de sorte não. Eu falei para ele, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. E meus irmãos, eu passei a entender a presença de Deus e a qualidade que há em ter Deus ao seu lado. E o que esse texto diz? Que no meio da loucura, todos ficaram aterrorizados à vista dele, mas logo ele lhes falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós estaremos falando sobre isso, que tem medo de ter uma experiência com Cristo, tem medo do que essa experiência pode gerar para você, tem medo por causa das opções que você fez, tem medo por causa das convicções que você tem medo por causa dos exageros que a religião às vezes coloca, tem medo por causa de uma série de coisas que tem acontecido. Eu sempre dou esse exemplo aqui, e mais uma vez eu vou falar hoje. Eu tenho um grande amigo ator, muito conhecido, que é temente, que chora quando eu falo de Jesus para ele, já teve comigo em situações onde eu estava pregando, se ajoelhou, chorou, mas nunca chegou a tomar uma posição e falar, Deus, eu quero você na minha vida. E eu sei por quê, porque tem medo de perder sua reputação, tem medo de ser levado a uma situação de escândalo, de perdas. Mas eu quero falar para você uma coisa, quando Jesus se coloca ao nosso lado, a primeira palavra que ele traz para a gente, para começar essa série que vai durar 2 meses, é essa: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Você está precisando ouvir essa palavra nessa noite? Você está precisando ouvir Deus falar para você? Não é um pastor, gente, não é a igreja metodista que vai transformar a sua vida. Eu acredito, eu realmente, parece que quando eu falo assim, eu estou menosprezando a nossa igreja. Pelo contrário, nós somos parte de uma história de um homem que transformou um país. Até hoje, na Inglaterra, o cenário político e econômico da Inglaterra mudou. Na época, a escravidão, tudo que acontecia, a mentalidade mudou. Por causa de um homem como eu e você, que tinha seus defeitos, que não se deu bem em tudo na vida, mas que foi tremendamente usado por Deus. Então eu creio sim, que essa igreja pode ser um grande instrumento de Deus para você, mas não é religião, não é regra religiosa, não é doutrina de pastor, não é olha isso é certo, isso é errado, que vai te fazer caminhar melhor. Sabe o que vai te fazer caminhar melhor? É Jesus, o próprio Jesus, chegar do teu lado todas as manhãs, e no meio de um vento contrário, virar para você e falar, olha, tende bom ânimo, não temais, sou eu. Essa é a palavra que nós precisamos ouvir a cada manhã, porque tanto eu quanto você temos várias histórias para contar. Histórias boas, histórias ruins, histórias de vitórias, histórias de fracasso.
Me lembro como se fosse hoje, do pastor Rodolfo numa crise, porque ele queria ser médico. E ele estava ali naquele confronto, não passo no vestibular e tal, não sei o que, e ele ficou ali naquele desespero, e Deus deu uma palavra para ele: vai fazer teologia. Ele: não, quero ser médico. E ele lá na minha casa, eu lembro como se fosse hoje, a gente conversando lá na minha casa, e a gente no final da conversa falou: rapaz, obedeça a voz de Deus. Porque Deus não é um terrorista que quer o seu mal, guarda isso. Às vezes regras de igreja maquinam para o nosso mal, sabia disso? Infelizmente eu tenho que falar isso. Existem igrejas que exageram em regras, em conduta, em doutrinas que nada tem a ver com o evangelho da graça que nos libertou. Tem gente sendo aprisionado. Você sabe de duas coisas que tiram pessoas da igreja hoje em dia? Dois extremos enganos que tiram pessoas da igreja hoje em dia. São pessoas que não entram em igrejas porque acham que são pecadoras demais e precisam mudar muito as suas vidas para serem bem recebidas, para merecerem uma nova chance diante de Deus. Esse é um grande engano, porque ninguém nessa sala, a começar em mim, o pastor dessa igreja, consegue uma vida perfeita. Se eu chamar minha esposa aqui e falar: meu amor, vai lá, fala aí a lista dos defeitos que o seu marido tem, ela vai pregar, vai virar uma vigília aqui, gente, de tanto defeito que eu tenho. Acho que se eu pedir para ela falar as qualidades, ela também vai falar algumas, espero eu. Mas eu sou um cara que tem defeitos, sou um cara pavio curto, sou um cara que tem meus problemas. Se nós quisermos limpar essa igreja aqui de pecadores, eu vou ser o primeiro a sair, vocês vão perder o pastor de vocês. Porque se essa igreja não tinha pecado há 2 anos atrás, me perdoe, mas eu cheguei com meus pecados. Então esse é um engano, achar que você não merece, achar que você está distante demais, você é pecador demais, não vão me aceitar pelas opções de vida que eu tive, sejam elas quais forem. Você é bem-vindo nessa igreja, você é bem-vinda nessa igreja. Porque se há, e eu não sei se há, mas se há algo que Deus precisa mudar, é Ele que precisa mudar, não é o nosso convencimento, não são nossas regras que serão capazes de fazer isso. E o segundo grande engano que tem tirado pessoas da igreja, sabe qual é? Igrejas às vezes têm ido para o outro extremo, têm sido tão duras, tão carrascas, aprisionam tanto, e botam tanta regra, e tudo é disciplina, tudo vai para o castigo, vai para isso, vai para aquilo, que a pessoa não quer mais. Ela passa uma semana cheia de problema, ela passa uma semana cheia de tribulações, seja ela um diretor de uma multinacional, seja ela um desempregado, uma desempregada que não consegue se estabilizar, os dois têm problemas. E no domingo ela ainda chega na igreja, ao invés de ouvir uma palavra de graça do Senhor, ela ouve mais puxão de orelha, mais: não faz isso, você vai queimar no fogo do inferno. Eu creio nessas coisas, meus irmãos, eu não estou falando contra, não estou falando que isso não existe, não. Eu só estou querendo dizer que Jesus está aqui, não para te falar dessa maneira, para te dizer: olha, eu não te condeno, eu te perdoo, vá e não peques mais. Tem de bom ânimo, sou eu, tudo vai bem. Não há necessidade de ter um medo desesperado de se entregar aos pés de Jesus, porque Jesus é maravilhoso. E aí logo que ele fala isso, ele sobe no barco, e diz a Bíblia que quando ele sobe no barco, está aí no versículo 50, e subiu ele do barco e o vento cessou. Meus irmãos, quem não está precisando cessar alguns ventos aqui nas suas vidas? Na sua vida financeira, sentimental, na sua vida profissional, na sua vida matrimonial. A Bíblia fala sobre 2 pessoas que fizeram construções parecidas, mas muito diferentes. 2 homens construíram casas, e essas casas foram construídas, as 2 terminaram suas construções, mas um construiu uma casa sobre a rocha, outro construiu sua casa sobre a areia. E diz a Bíblia que sobre a casa na areia veio vento, veio chuva, veio tempestade, e a casa desmoronou. E diz a Bíblia que sobre a casa na rocha veio também vento, veio também chuva, veio também tempestade, mas a casa não foi abalada. E depois Jesus explica essa parábola e diz: olha, aquele que construiu a casa sobre a rocha é quem ouve os meus mandamentos e obedece, e os coloca em prática. Sobre 2 casas, sobre casas de crentes, sobre casas de não crentes, sobre budistas, sobre ateus, sobre espíritas, sobre evangélicos, tempestades virão.
ventos virão, chuvas virão. Então não ache que porque você é cristão, tudo vai passar a ser como o país, Alice no País das Maravilhas. Não, mas a diferença é aonde a sua casa está baseada, quem está no seu barco, essa é a diferença. Quem são as pessoas que você convida para entrar no seu barco na hora que o vento sopra de forma contrária? A quem você tem dado autoridade para entrar no seu barco? Porque é o seguinte, crise no casamento, crente também tem, sabia? É verdade, se você não sabia, fique sabendo agora. No meu gabinete eu ouço vários. A diferença então não é a crise, a diferença é como passar por ela, como lidar com ela, porque tem duas maneiras, tem duas formas de convidar a pessoa para o seu barco. A primeira delas é fazer o seguinte: estou em crise no meu casamento, beleza, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou extravasar, ela fez comigo, eu faço com ela, ele fez comigo, eu faço com ele também, deu lá, eu vou revidar aqui, olho por olho, dente por dente, vamos embora, vou pegar os meus amigos e colocar no meu barco, e os conselhos que eles me derem, esses eu vou seguir. E aí, meu amigo, às vezes você está com amigos que estão dando conselhos, que eles estão mais perdidos do que cego em tiroteio, e você pega essas pessoas para te dar conselho. É como pegar, sei lá, o Vinícius de Moraes. Imagina, Vinícius de Moraes na época que era vivo, para ser conselheiro matrimonial. Vinícius de Moraes se casou mais 5 vezes e não conseguiu achar uma mulher. Aí você vai pegar o Vinícius de Moraes para dar conselho para o seu cara? Não vai, né? Não dá. É engraçado porque uma vez eu vi uma entrevista com ele, e depois do 5º casamento fracassado, eu falei, no mínimo eu achava para esse cara um homem de fé. Isso eu tenho que aprender com ele, porque ele falava assim: eu ainda hei de encontrar o verdadeiro amor. Eu falei, rapaz, esse cara é um homem de fé mesmo, no mínimo ele é. Mas eu não vou pegar conselho de casamento com um homem desse que está 5 casamentos arruinados. E tem gente pegando pessoas e colocando no barco quando o vento está contrário, e as pessoas o barco fica mais instável ainda. A palavra de Deus diz: quem subiu no barco? Jesus subiu no barco e o vento cessou. Que você possa enxergar a sua vida agora. E se está ventando, que esse vento cesse, não por regras ou por uma música bonita, mas pela palavra poderosa de Jesus que vem do seu lado e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E para terminar essa palavra, eu vou terminar começando a próxima pregação, cenas do próximo capítulo. Diz a palavra que mesmo assim eles ficaram sem entender nada. Diz a palavra que ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Existe uma maneira de você estar perto de Jesus e ainda assim não entender nada. Sabe que maneira é essa? Coração endurecido. Um coração que vê, mas que não enxerga. Um coração que escuta, mas não ouve. Corações endurecidos. Você já imaginaram esse texto? Isso que nós lemos aqui aconteceu imediatamente após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Já imaginou? De tarde, você está com Jesus ali na beira da praia, e tem mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, porque a Bíblia era muito machista e não contava, sem contar mulheres e crianças, desculpa. E de repente vem um menino com alguns pães e uns peixes e fala: é tudo que eu tenho. E os discípulos desesperados, e Jesus ora, e aqueles pães são multiplicados, e um monte de gente come. De tarde, você vê isso acontecendo diante dos seus olhos. Horas depois, você está apavorado porque não sabe se Jesus é um fantasma. Jesus vem, o vento se acalma, e você ainda assim fica desesperado, porque o seu coração está duro. Olha, se isso acontece com você, sabe qual é a esperança? A esperança é que os grandes homens de Deus, discípulos de Jesus, aqueles que começaram a igreja no Novo Testamento, aqueles que foram tremendamente usados por Deus, passaram pelo mesmo problema. Isso é uma esperança para nós. Aqueles homens que a gente lê a Bíblia e fala: gente, eu queria ser igual Pedro, igual João, eu queria ser igual Paulo. Esses homens, Pedro, João, estavam lá naquela hora e ficaram com o coração duro igual pedra, sem entender quem era esse tal Jesus. E ao longo desses próximos 2 meses, o nosso maior objetivo é que Jesus
amoleça corações nessa igreja. É que Jesus, Ele amacie a sua vida, Ele te dê oportunidades de ter experiências mais profundas com Ele, e que Ele seja o primeiro a dizer para você: não temas, sou eu. E que o vento cesse na sua vida, e que o vento se acalme, e que o mar lhe obedeça, e que você simplesmente olhe aqui e fale: Senhor, é escandaloso, é amedrontador, mas eu quero esse Deus. Como eu dizia hoje de manhã, um grande homem meu, uma pessoa que eu amo demais na leitura cristã, chamada C.S. Lewis. Se você nunca leu nada de C.S. Lewis, leia. Um ateu que se converte ao cristianismo através de um artista que foi Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Ele pregou o evangelho para C.S. Lewis. C.S. Lewis, um grande ateu, se converte e começa a escrever sobre Jesus, sobre o reino de Deus, e uma das suas obras se transformou nas Crônicas de Nárnia, que virou filme aí da Disney. E ele descreve o leão. O leão é a figura de Jesus, e aquele leão se chamava Aslan, e ele diz sobre o leão a seguinte característica: ele não é previsível, mas ele é bom. Que essa seja a característica do Jesus que comanda essa igreja, principalmente nos próximos 2 meses. Que não seja um Jesus previsível, que chacoalhe algumas áreas da sua vida, que mexa com alguns pilares do seu coração, e que quando o mar e o vento estiver soprando o contrário, eu sei o que é isso, irmãos. Eu amo velejar, e pegar um vento de cara, de popa, é a pior coisa que tem, porque você não consegue ir para frente, você tem que ficar fazendo zigue-zague horas e horas, é muito cansativo. E foi essa a situação dos discípulos aqui. E nesse momento em que a vida dá algumas voltas, e que teu casamento pode estar ventando o contrário, e que tua empresa, e que teu futuro emprego ou possível desemprego possa estar batendo a sua porta, e que teu relacionamento não esteja nos melhores dias, é nesse momento que Jesus quer vir, entrar no seu barco e falar: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Que nesses próximos 2 meses seu coração não se endureça, mas esteja amolecido para ouvir o que Deus tem para falar para você. Não é o pastor Gustavo, não é a equipe pastoral dessa igreja, nós não somos donos da verdade. Essa igreja está de portas abertas para você, que tomou decisões certas, que tomou decisões erradas, que não sabe se as decisões que você tomou são certas ou erradas. Não tem problema. Grandes homens da história da Bíblia viveram crises como as minhas, como as suas. Deus tem projetos para cada um de nós aqui, e nós queremos orar por você.